Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Zé Luiz da Inseres. Estamos aqui de novo hoje para começar a produção da segunda aula do segundo dia da semana da pré-safra. Estou aqui com a Mayara, da Egro, novamente. Boa noite, pessoal. Tudo bem? E hoje a gente vai fazer uma apresentaçãozinha rápida de novo, alguns agradecimentos e um recado para vocês. Ontem a gente transmitiu a aula com o Dirceu Gassen. Tivemos recordes aí de inscrições no evento como um todo, a sala lotou. Como a gente teve muitos pedidos e como já foi prometido antes para vocês, temos a gravação do webinar do Dirceu Gassen já está disponível. Você pode acompanhar ela na íntegra. Você pode encontrar esse link nas redes sociais da Egro, nas redes sociais da Inseres, no site da Inseres também, da Egro, logo vão estar disponíveis essas gravações. Para quem já está inscrito na Semana da Pré-Safra, recebeu um e-mail hoje, no comecinho da tarde, também com o link de inscrição. Então, você já tem o link de inscrição no seu e-mail, caso você precise. E aí, os agradecimentos rápidos aos nossos apoiadores na divulgação, a página Agricultura de Alta Precisão, Agricultura de Precisão Brasil, o portal Vida no Campo, Mulheres em Campo, o AgroMulher, Agronomia Top, a página Agronomia Top, e fica o convite para vocês seguirem todos eles no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, os sites de cada um deles também, muito conteúdo de qualidade para a gente compartilhar com vocês aí, são apoiadores muito bacanas e a gente agradece pela parceria. Mais algum recado? Essa apresentação e palestra de hoje também vai ficar gravada e disponível para vocês amanhã. A gente, como aconteceu hoje, a gente vai deixar disponível o link da gravação para vocês assistirem quando puder, nas redes sociais da Egro ou da Inseres ou no nosso site. Se você ainda não conhece, acessa blog.egro.com.br ou inseres.com.br. E pode seguir todos nós no Facebook, LinkedIn, Instagram, @egro e @inseres também. Isso aí. Pessoal, então aí eu vou deixar a apresentação do webinar de hoje com a Mayara. A Mayara vai tocar as conversas com o professor. Qualquer dúvida, perguntas, vocês podem ir enviando para a gente pela caixa de perguntas que está no canto direito da plataforma de vocês. A qualquer tempo, qualquer hora, logo que acabar a transmissão do webinar agora ao vivo, aí a gente vai entrar com as perguntas ao vivo com o professor também. Só para explicar para vocês, a gente está hoje transmitindo esse webinar aqui direto ao vivo do Pulse, o Hub de Inovação da Raizen aqui em Piracicaba, que é um agregador de startups agro, de soluções inovadoras para o agronegócio brasileiro. Então, nada melhor do que uma semana da pré-safra, uma semana falando sobre inovação, a gente está num lugar como esse, é muito significativo, muito bacana. Agradeço a todos vocês. A Mayara vai tocar a apresentação com o professor agora. Qualquer dúvida, qualquer solicitação, qualquer sugestão, é só mandar a pergunta pela plataforma que a Mayara vai repassar para o professor no bate-papo ao vivo imediatamente. Só um minutinho a gente já entra com a apresentação com o professor também. Você liga a câmera aí da hora que... Só aqui no verdinho. Isso. No verdinho, depois você vem para cá e fecha. Ok? Perfeito. Bom, boa noite todo mundo de novo. Estamos aqui com o professor Pedro Cristofoletti, da Exalc, professor aqui na Exalc, especialista em plantas daninhas, né, professor? Isso aí. Hoje o nosso tema vai ser manejo de plantas daninhas, como controlar, com o professor Pedro Cristofoletti.
E essa semana, como é uma semana preparatória da pré-safra, e como a gente está saindo da soja para entrar no milho, então a gente vai fazer esse webinar mais focado para a cultura do milho. Então, esse webinar vai ser mais no formato de bate-papo, né? Diferente como foi ontem, que foi gravado. Então, vocês podem ir mandando as suas perguntas que eu vou encaixando com o tema. Mas, de qualquer maneira, ali do lado, na barra de vocês, do lado direito, vocês vão poder enviar as perguntas. E, de qualquer maneira, no final, a gente vai ter 30 minutos só para responder perguntas. Então, fiquem bem à vontade. Esse é um bate-papo. Mais uma vez, estamos aqui no Hub de Inovação, um lugar de coworking, de inovação da agricultura, para mostrar que a tecnologia não precisa ser difícil, né, professor? Com certeza. Então, vamos prosseguir. Professor, boa noite. Boa noite, Mara. Agradeço a oportunidade aqui novamente de estar presente, junto com a Egro e também com a Inseres, né? E estamos aí para bater um papo e tentar esclarecer algumas dúvidas sobre o manejo de plantas daninhas. Aí agora vocês que estão colhendo a soja, né? Já está terminando a colheita da soja e entrando aí com a cultura do milho, é um momento muito importante no manejo de plantas daninhas. Com certeza. Então, alguns tópicos que a gente vai abordar aqui é controle das plantas daninhas na dessecação, controle de plantas daninhas em pré-emergência, métodos preventivos de controle de plantas daninhas, ou plantas daninhas e plantio direto, e o último, não menos importante, aliás, que dá muita dor de cabeça, plantas daninhas resistentes. Então, a gente vai começar, mas vocês já podem mandar suas perguntas. Legal. Nayara, eu acho sim que o produtor hoje tem que ter uma preocupação muito grande quando ele colhe a soja e na dessecação. A dessecação ela tem que ser uma operação não só visando, né, que a soja seja preparada para a colheita, para antecipar a colheita, mas a dessecação ela deve visar também a eliminação de algumas plantas daninhas, né? Que já estavam na soja e agora vão atrapalhar esse comecinho da cultura do milho. Exatamente. A planta daninha que fica no final de ciclo na soja, ela não só dificulta a colheita, né? Dificultando diretamente a colhedora, mas também embuchando e tudo mais, mas também se você deixar, ela vai colocar sementes no solo e, consequentemente, vai servir de fonte de infestação para o milho. Então, o meu conselho é que quem ainda não fez essa dessecação pré-colheita, né, que faça de forma bem eficiente, bem eficaz. Felizmente, ainda nós temos boas opções para dessecação, que é o paraquat, né? Paraquat hoje quase foi proibido aqui no Brasil, né? Infelizmente, né? Mas são coisas que a gente tem que se adaptar, né? A agricultura precisa se adaptar. Então, eu acho que hoje é importante você colocar uma boa dose de paraquat, utilizar também um bom espalhante adesivo, fazer uma boa cobertura, né, da planta daninha, que às vezes fica escondida no meio da soja, né, e utilizar uma dose adequada para que aí as plantas daninhas sejam eliminadas e, consequentemente, não sirvam de fontes de infestação lá para o milho que vem logo a seguir. Nada como começar no limpo, né, professor? Começar no limpo. Existe essa frase aí, se lembrou muito bem, Mayara, é começar no limpo para continuar no limpo, né? Com certeza. Ter uma produtividade boa, né? Mesmo sendo milho safrinha. E graças a Deus esse ano aí todo mundo está tendo uma boa produtividade na soja, bons frutos, boas colheitas, né? E oxalá continue assim o clima para que o milho também tenha boas produtividades. Isso. E se tudo ajudar, bom preço de venda. Exatamente. Agora vamos para as vantagens, né, de associação de residuais com herbicidas de contato na dessecação do pré-plantio. A dessecação no pré-plantio do milho é uma operação muito importante, embora
quem conduziu direitinho a soja não vai ter muito mato aí no pré-plantio do milho, mas sempre sobra uma certa infestação. E essa infestação ela não cobre totalmente o solo. Então é uma oportunidade interessante para você associar o dessecante junto com o herbicida residual. Né? Então, isso vai fortalecer, dar uma dianteira competitiva para o milho. E muitas vezes, olha, se você usar um bom residual numa situação bem adequada, de dose, de aplicação, muitas vezes você até dispensa a aplicação do glifosato depois, né? Essa dianteira competitiva, ela pode até empurrar a emergência da planta daninha do milho lá na frente e evitar até a aplicação. Você pode, no fim, reduzir, investindo um pouquinho mais no início, você pode reduzir um pouco de custos. Com certeza. Um pouquinho mais adiante. Pessoal, eu estou olhando toda hora aqui do lado, porque é onde eu vejo as perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui do Thiago Viana, que eu acho que se encaixa bem nesse tema, que é: professor, existe alguma alternativa para o controle de plantas daninhas que não seja o uso de defensivos? E eu acho que é exatamente o nosso próximo tema, né? Que é... Exatamente. Podemos um pouquinho, vamos mudar um vou pouquinho. Vou voltar um pouquinho o esquema, né? Hoje em dia eu entendo que dentre as medidas integradas de controle, a cultura do milho é que nos apresenta uma forma das mais interessantes possíveis, que seria a integração com o plantio intercalar da braquiária. Né? E essa é uma ótima forma de não utilizar defensivos, se é essa a preocupação. Na verdade, ou utilizar menos. Utiliza menos. Na verdade, se você tiver um ano de boas precipitações, a braquiária também se torna agressiva. Ela é uma planta daninha, né? Na verdade, aí ela vai se transformar numa forrageira, mas enquanto o milho está em desenvolvimento, ela é uma planta daninha. Então, para isso, você precisa, muitas vezes, utilizar um herbicida em subdose ou baixa dose para que a braquiária não tenha um processo de interferência, porque, na verdade, a principal cultura é o milho. Para isso, normalmente tem sido utilizado 2 herbicidas, que é o mesotrione, o produto comercial mais utilizado é o calisto, em associação, inclusive, com a atrazina, em doses normalmente menores do que se utilizaria para que se fosse um controle efetivo de todas as plantas daninhas. Então, aí você vai usar umas 150, 200 ml de calisto, mais uns 2 litros de atrazina. Isso é totalmente seletivo para o milho, dá uma segurada na braquiária, com isso ela não compete. Ter a vantagem competitiva, em cima do milho, e sempre no começo os recursos de crescimento são disponíveis, tanto para a braquiária quanto para o milho, né? E depois que o milho atinge uma certa altura, a braquiária ela fica sombreada, consequentemente ela não tem um desenvolvimento muito grande, e só lá na frente, quando o milho está na fase de maturação, que ele começa a secar as folhas, perder as folhas, a braquiária então aí está bem estabelecida e consegue vir. Olha, é uma situação bem interessante, onde praticamente a gente elimina toda a interferência, toda a competição com o mato. É com certeza uma das formas mais interessantes, preventivas e cultural de manejo de plantas daninhas. Os outros métodos preventivos poderiam ser a própria palha, né, para quem usa o sistema de plantio direto, porque inibe a germinação de muitas plantas daninhas. Sim. A palha, Mayara, ela tem 3 efeitos sobre as plantas daninhas. O primeiro efeito nós chamamos de efeito alelopático, né, porque existem muitas substâncias alelopáticas na palha que impedem a germinação de algumas espécies. Também existe um efeito físico, né? Algumas plantas daninhas necessitam de luminosidade direta no solo para germinar. E algumas têm reservas muito pequenas que não conseguem ser suficiente para transpor a palha. E, finalmente, a palha proporciona uma situação biológica de microbiocenose que faz com que haja muita degeneração de sementes de plantas daninhas. Então, só algumas espécies é que conseguem atravessar essa palhada, e aí a gente precisa complementar com o controle químico. É claro que a gente não pode esquecer do espaçamento do milho, né?
Hoje em dia tem espaçamentos bem menores, com variedades de porte menor, e que ajudam no manejo. Tudo isso é uma integração. Agora, infelizmente, ainda a gente precisa do herbicida como uma ferramenta complementar. Sim. Também, como método preventivo, a gente ressalta, né, professor, que controlar a sua área como um todo, controlar também beira de estrada, beira de cerca, para evitar que a sua lavoura seja mais infestada ainda. Verdade, Mara. Eu tenho visitado muitos produtores de soja e milho, né? Até estive recentemente lá em cima, em Boa Vista, em Roraima, e um dos grandes problemas é a beira de estrada. Quem que controla aquele amargoso que está na beira da estrada, que produz uma enormidade de sementes, aquela buva que está crescendo na beira da estrada e depois tem uma capacidade de dispersão muito grande. Claro que uma estrada pública não tem quem vai fazer isso daí, né? Teria que ser o serviço público, mas dentro da fazenda, o manejo em beira de estrada, carregador, beira do talhão, é extremamente importante para eliminar o foco de infestação de sementes. E voltando um pouquinho na braquiária, o Jonas Alves perguntou aqui, e a trazina com o Soberan? O que o senhor acha? Eu acho que cabe justamente no tema da braquiária, né? Porque o Soberan prejudica muito o Soberan ele tem uma vantagem que ele é um produto extremamente eficiente no controle da braquiária, quando a braquiária se torna uma planta daninha com infestação natural. Porém, quando você quer que a braquiária se desenvolva dentro do milho, mesmo que você aplique 150 ml de Soberan por hectare, ele prejudica deveras o desenvolvimento da braquiária. Se você obtém uma massa de braquiária lá no final do milho de 30 toneladas, né, de massa verde por hectare, com Soberan você vai conseguir 7, 8, 9 toneladas. Então, realmente, esse não é um herbicida indicado. Outro herbicida indicado, além do calisto, né, que eu comentei, é também o nicosulfuron, né? Tem várias marcas comerciais, a mais conhecida é o Sanson, ele também. Só que o Sanson tem um porém, a gente tem que conhecer o híbrido. Tem alguns híbridos que eles não toleram o Sanson. Então, aí, se você tiver conhecimento do seu híbrido e da sua tolerância, ele também pode ser utilizado como uma alternativa muito interessante. Agora a pergunta do Pedro Paulo de Souza Silva: espécies fotoblásticas positivas são mais agressivas? Eu acho que cabe no assunto da palha, né? Exatamente. Que as fotoblásticas positivas são aquelas que só germinam quando tem a luz, né? Exatamente. Algumas espécies, ou a maioria das espécies de plantas daninhas, elas evoluíram em ambientes abertos. E o fator de quebra de dormência é a luz. Muitas vezes um flash de luz no momento de um cultivo, de um revolvimento do solo é suficiente para quebrar a dormência. Geralmente, essas sementes, elas são sementes pequenas, nós chamamos aí na prática de folhas largas de sementes pequenas, né? E sementes pequenas embaixo da palha, ela não tem muito sucesso do desenvolvimento. Então, sementes fotoblásticas positivas, geralmente, elas têm a tendência a reduzir a sua infestação. Por isso que sementes grandes como corda de viola, eufórbia, né, e gramíneas de sementes grandes conseguem atravessar a palha e vai precisar de um controle complementar. Né? E por isso que com a palha, por exemplo, a buva, que é bem agressiva, e a fotoblástica positiva, ela controla. Totalmente. A buva, a semente pequena que ela tem, se você tiver, olha, eu diria de 3 a 4 toneladas de palha em peso seco por hectare, que não é uma biomassa muito grande, é plenamente suficiente. E a buva, meus amigos, nessa época do ano aí que nós estamos agora, ainda ela não é um problema, né? Porque a buva ela tem uma biologia de germinar mais num período mais onde a noite é mais fria, né? Ainda a noite não está esfriando, então a buva não está sendo um problema também por uma questão não só da palhada, mas também das condições climáticas de temperatura, né? Agora, continuando aqui, a gente tem um exemplo de como que essa... bacana, essa foto aí.
essa cultura de cobertura de braquiária reduz a infestação de plantas daninhas, né? Ah, bacana. Essa foto eu tirei no Mato Grosso do Sul, numa das viagens que nós estivemos por lá. E do lado esquerdo e o lado direito tem apenas um carregador separando, sabe? Na foto não dá para ver, mas do lado esquerdo, não sei se é um outro produtor, ele não fez a integração da braquiária, né, ou da urocloa, com o milho, e não sei se dá para você perceber, mas está infestadíssimo de amargoso e também de buva, né? Agora, do lado direito, onde foi feito um trabalho bem bacana de integração, praticamente você não acha uma planta, nem se você quiser fazer um chazinho aí de buva, ou então, né, que quiser fazer um tererê de buva, aí não dá certo, entendeu? Então, realmente, ela é uma possibilidade muito interessante de se fazer. Agora, é claro que a gente está falando no aspecto da planta daninha. Também tem que se pensar no aspecto agronômico dessa integração, né? Ela não é muito fácil de ser feita em situações onde existe um estresse hídrico maior, né? Tem que ser situações aí onde a condição hídrica é mais favorável para fazer essa integração. E nesse caso aí nós temos que, né, se não é possível fazer a integração, nós temos que lançar mão de herbicidas de residual maior, né? Bom, falando em residual, vamos voltar aqui para o controle de plantas daninhas em pré-emergência, né? Sim, até hoje em dia com o desenvolvimento maior, né, das culturas transgênicas resistentes ao glifosato, o pessoal esqueceu um pouquinho dos herbicidas residuais. Mas no milho, né, aí está no slide os principais residuais hoje que são utilizados, né? E essa associação de atrazina mais metolaclor, né, é uma associação muito interessante na pré-emergência. Ela é utilizada já há bastante tempo aqui no Brasil, e o metolaclor é um graminicida por excelência. Na verdade, é um S-metolaclor, né, é um metolaclor mais, digamos, evoluído, por isso que essa marca comercial chamada de Gold, né, que mostra Gold. Então ele tem um protetor no milho, para o milho, né, ele tem um produto associado dentro da formulação. Para não reduzir a produtividade. Para não reduzir, para evitar a fitotoxicidade e o crescimento inicial do milho, né? E ele é um graminicida por excelência. Por outro lado, a atrazina já é um produto que, digamos, tem uma ação não só em gramíneas, mas também em folhas largas. Então ela é uma combinação bastante interessante. Nessa dose que nós sugerimos aí, que é a dose recomendada de 3,3 a 4,5, Mayara, eu, assim, arrisco dizer que você tem aí no mínimo 60, 50 dias de controle, e se tiver uma boa cultura bem implantada, ela já vai estar fechada. A melhor manejo de plantas daninhas é uma cultura bem feita, né? Com certeza. No fundo. Até eu faço uma brincadeira nas minhas palestras e falo assim, sabe qual é o melhor herbicida que existe? O melhor herbicida é a cultura bem implantada. Sem a cultura, nenhum herbicida funciona. 15, 20 dias depois o mato começa a tocar. Agora, existem outros herbicidas listados aí. O Dynamic, uma situação específica mais de folha larga, né? O isoxaflurole. Quando tiver bastante palha, eu acho que o Dynamic consegue atravessar a palha, que é um bom controle. Né? Perfeitamente, ele é um produto de altíssima solubilidade, né? Agora, ele não tem que ser muito cuidadoso na dose, porque a margem de seletividade dele é pequena. Mas olha, para a corda de viola é um excelente produto. Para folhas largas de sementes grandes, né, como mucuna, mamona e etc., embora não seja um problema grave no milho, é bem interessante. O Provence, né, que é o isoxaflurole, já é um produto graminicida e muito interessante para as regiões de palha. Ele consegue... Como mais no sul, né, no centro-oeste, que o plantio direto está dominando, né? Exatamente. Aí, mesmo que você aplique precocemente, eventualmente não tenha uma chuva muito próxima, ele tem uma boa ação a 80 gramas por hectare.
E o pendimentalin já é mais um graminicida de menor uso, mas também é uma opção. E o imazapic ou imazapir, né, já é para o milho que é resistente à hexazinona, que hoje não tem muitas opções de variedades por aí, né? E quando você faz o controle de plantas daninhas em pré-emergência, são em milho safrinha, geralmente são para áreas que têm uma maior infestação. Entenda, Mayara, na verdade, quando a gente fala em milho safrinha, o produtor ele não gosta de investir muito, é muito né? risco, Porque é uma cultura de risco, e evidentemente, quanto menor o investimento, menor o tombo. menor o tombo. Porém, assim, a gente tem que fazer um mínimo de controle, porque pense que depois que você colhe o milho, virá um pousio e depois virá uma soja, provavelmente. E essas plantas daninhas que a gente deixar no milho, né, elas vão servir de fonte de sementes para a próxima cultura. Então é importante também a gente, lógico, com o máximo de economicidade possível, você fazer um bom manejo. E hoje, os residuais, meus amigos, baixaram muito de preço, né? Antigamente, uma mistura de atrazina e metolator era um custo bastante significativo. E hoje esse custo ele está, no meu entender, bastante reduzido em relação ao preço do produto. Né? Agora vamos dar continuidade aqui com o nosso próximo tópico, que é plantas daninhas e o sistema de plantio direto, que a gente até conversou um pouquinho. Certo. E dentro disso, o Jonas Alves tem uma pergunta. Falando do sul do Brasil, tem uma alternativa melhor do que a braquiária? Olha, Jonas, foi testado várias situações aí, outras gramíneas, né? Mas, inclusive, o nosso ensaio aqui em Piracicaba foi uma tese de doutorado. É difícil você encontrar uma outra gramínea que faça uma boa cobertura, que se adapte bem no ambiente de sombreamento e que realmente chegue a proporcionar essa cobertura sem causar interferência. Então, não existe muitas sugestões aí, pelo menos até o momento atual, em termos de pesquisa. Dentro do assunto ainda braquiária, a Lucena, do Paraná, pergunta como fica a respeito de quando se realiza a interação e não é feito o controle inicial da braquiária. Quais seriam os danos para a cultura? Acho que ela quis dizer quais seriam os danos para a cultura quando não faz o controle inicial da braquiária. Ah, sim. Na verdade... E como deveria ser realizado o controle? Exato. Se você fizer uma situação onde a braquiária ela começa num desenvolvimento vigoroso junto com o milho, e às vezes a condição de temperatura para o milho não é muito favorável, né? Ela vai iniciar um processo de interferência na cultura, né? Vai evitar o crescimento e isso pode interferir em reduções de produtividade lá no final. Agora, é uma planta daninha também. Ela é uma planta daninha. Então, você precisa tomar uma série de cuidados para que o milho saia na frente. O milho tem que sair de forma adequada e sair na frente. Então, dentre as práticas, né, semear a braquiária numa profundidade um pouquinho maior, né, na entrelinha, que normalmente ela não tem uma interferência direta, e depois, como nós comentamos anteriormente, colocar o herbicida para dar uma segurada no desenvolvimento da braquiária até o milho tomar crescimento. Geralmente, quando não se falha em uma dessas operações, pode-se chegar a reduções de produtividade de 20% a 30% na cultura do milho, né? Embora você ganha na biomassa de braquiária que você tem aí. Né? Agora, mais especificamente, falando sobre plantio direto, o Miguel Thomas Silveira pergunta: e a mombaça para o plantio direto é uma boa opção? Sim, ela forma uma excelente massa verde. Excelente massa verde. No plantio direto, quanto mais massa verde você tiver, não só sob o ponto de vista de manejo de plantas daninhas, mas de conservação de umidade e reciclagem de nutrientes, com certeza é interessante. Então, a mombaça, devido ao seu grande crescimento, também passa a ser interessante nesse tipo de integração. O Renan Thiago Nunes, ainda também dentro da assunto palhada, ele pergunta se a alveolopatia da palhada da braquiária
pode causar algum dano em milho? E se sim, qual dano? Pelos estudos recentes... Não, pelos estudos, olha, existem inúmeros estudos e a braquiária não tem colocado substâncias, digamos, alelopáticas que afetam o crescimento da cultura do milho. E isso é baseado principalmente nos experimentos. É muito difícil a gente separar os efeitos alelopáticos dos efeitos de competição, né? De efeitos da competição por nutrientes, água, somente em estudos laboratoriais, né? Então, como não há um processo de interferência quando isso é feito corretamente, a gente imagina que a alelopatia também não está presente. Agora, quando tem a interferência, é difícil dizer se esse processo de interferência foi competição ou foi alelopatia. Mas pelos estudos eu acho que é mais seguro dizer que foi mesmo a competição. Né? Ah, com certeza. Eu acho que o processo de competição foi o mais importante. É claro, eu não sou especialista em fertilidade de solo, porém é fundamental, né, a gente ter uma boa fundamentação na fertilização do milho. Né? A gente sabe que o milho é uma planta bastante exigente, principalmente em nitrogênio, né? Então o parcelamento do nitrogênio é muito importante para você ter aí o suprimento no momento adequado, né? A adubação de base também é importante, embora a gente não queira investir muito na adubação do milho. Tem pessoas que até falam que a adubação da soja é suficiente para que o milho se desenvolva, né? Mas nem sempre isso é possível. Então, tem que estar muito bem, digamos, fundamentado nas questões de fertilidade do solo nessa integração, porque o nutriente é o principal ponto, né? A competição por luz, o milho não vai competir com a braquiária muito com a competição por luz, porque ele é uma planta mais, né, ereta, mais desenvolvida, mas o problema é a competição por água e por nutrientes no solo. Ainda dentro desse assunto, o Bruno Ferreira pergunta: tenho milho em V2, no qual eu vou semear a braquiária lance. Qual herbicida eu teria para controle de folhas largas e que permita a germinação dessa braquiária? E qual braquiária o senhor indica? Olha, as braquiárias, na verdade, a umidícula ou a decumbens, elas são todas indicadas para a brisanta também, que é o braquiarão, né, que é a mais agressiva das três. Tudo é uma questão de você colocar em termos de densidade. Agora, se você já tem aí algumas, digamos, folhas largas infestando, o milho já está em V2, você pode já, no processo de semeadura, entrar com essa mistura de calisto mais atrazina, né? Ela não vai ter um efeito residual, a atrazina, muito forte em cima da braquiária. Você pode ter uma certa redução na germinação, né? Mas aí, controlando a densidade, você vai ter aí a possibilidade de germinação. O ideal realmente seria não ter essa população de folhas largas no momento da semeadura da braquiária. Né? Surgiu aqui uma pergunta muito interessante do Vinícius Oliveira de Souza Miranda: como manter a palhada ou plantas de cobertura em ambientes de temperaturas altas e longos períodos sem chuvas? Exemplo, em regiões do Cerrado Piauense. É difícil, né? Tem que ter difícil, né? Porque relação CN alta seria? Seria que ser, geralmente a relação C sobre N alta, né? É mais para gramíneas, né? Agora, se você for pensar em leguminosa, essa manutenção praticamente 10, 15 dias fica tudo já, né? Totalmente fora de degradação, já é degradado, né? Então teria que ser realmente gramíneas e aproveitando então a umidade ainda durante o desenvolvimento da cultura do milho, né? Nessas regiões aí no período invernal, né, entre a colheita da safra, o safrinha até a implantação, fica muito difícil colocar alguma cultura de cobertura que não seja milheto ou sorgo. Né? Então, a dica é milheto ou sorgo e não deixar de fazer por causa disso, né? Porque o plantio direto tem muitos outros benefícios, além de só realmente cobrir o sol durante um longo período, cobrir ele durante um período curto, principalmente perto da próxima cultura,
já faz o papel dele ali. Perfeitamente, é isso mesmo. Vamos continuar. Isso, Vamos chegar no nosso último. Nossa, o que são as plantas daninhas resistentes na cultura do milho, né? É uma boa dor de cabeça para todo mundo. Boa dor de cabeça para todos, né? Exatamente. Então, como eu comentei, vamos começando pela buva, né? Essa foto aí que a gente está vendo é uma buva que veio de dentro da cultura do milho, né? Essa foto foi tirada em Rio Verde, em Goiás, né? E essa buva foi colhida a cultura do milho, foi aplicado aí o glifosato, como você pode ver, foi controlada aí todas as gramíneas, e inclusive foi associado com 2,4-D, você vê que ela está aí já começando a sentir os efeitos do 2,4-D. O ideal é que essa buva não saísse de dentro da cultura do milho, né? Então você não ter, porque quando ela já sai de dentro da cultura do milho, né, e infesta o final do ciclo da cultura, quando a temperatura é favorável, lá pelos meses de junho e julho, fica muito difícil controlá-la depois, você precisa de uma aplicação sequencial. Então eu volto àquela afirmação anterior, né, de a gente tem que investir um pouquinho na cultura do milho. Uma das alternativas hoje que estão sendo usadas por aí e que o pessoal tem tido sucesso, porém aí já não dá para integrar com a braquiária, é você incrementar um pouquinho a dose de atrazina no milho, né? A atrazina é um excelente herbicida para o controle de buva, né? Ela tem e, em uma geral, boa atividade. No milho, a atrazina vai muito bem, né? Vai muito bem. A atrazina, eu acho que hoje, em termos de residuais e pós-emergência inicial no milho, a atrazina é o herbicida com certeza mais utilizado, né? Um detalhe importante da atrazina é que se você misturar ela com o glifosato, né? É muito comum, às vezes, você utilizar a atrazina no V2 ou V4, quando você faz uma aplicação no glifosato, ela interfere negativamente na eficácia do glifosato, bastante. Então, sempre a gente tem que tomar um certo cuidado e incrementar a dose de glifosato. Talvez, se você vai aplicar 2,5 litros, aplique 3,5 litros. Se você vai aplicar 3, aplique 4 litros de glifosato. 4 talvez seja muito, mas pelo menos 3 litros a 3,5 litros quando associada com a atrazina. Essa atrazina, ela proporciona um manejo muito bom da buva, um bom residual, e você consegue sair da cultura do milho sem a presença da buva. Acho que isso responde também à pergunta do Michael Gege, que ele pergunta, observando as lavouras aqui do Rio Grande do Sul, vejo muitas com infestação de plantas daninhas como a buva, que a gente está falando aqui. Sim. Uma boa alternativa seria a rotação com milho ou manejo complementar ou tonal da buva com 2,4-D. Olha, o milho com certeza é uma cultura que vai ajudar no manejo, porque ele ocupa o espaço, ele sombreia, né? A cultura, sem dúvida nenhuma, é algo interessante. Agora, você tem que ver agronomicamente, economicamente, se isso é interessante para você no seu sistema de produção, né? Agora, por isso que é importante planejamento. Planejamento fundamental, né? Eu acho que isso aí, né, vocês são especialistas nisso e ajudam o produtor nessa área, e o planejamento é fundamental no sistema de produção. Agora, o manejo outonal, ele passa a ser interessante, sim, no caso da buva, e se você tem a buva desenvolvida, você tem que fazer o controle outonal dela em pós-emergência, com o 2,4-D. Hoje, sem dúvida nenhuma, um dos herbicidas mais indicados para você fazer o primeiro manejo dessa buva desenvolvida, como está no slide, é o 2,4-D, né? Esse 2,4-D, devido à situação outonal dele, ela não translocar com muita eficácia, ainda essa buva rebrota depois. Então aí você precisa entrar com uma segunda aplicação de um herbicida de contato, como o paraquat, como também os inibidores da Protox, o RIT, o próprio Aurora, o Flumizin, né? Ou então até o próprio Liberty, né? Nessa segunda aplicação, para você dar aquele segundo
segundo estresse na planta e fazer o controle. Agora, é claro também que você deve se preocupar um pouquinho com a buva que vai nascer, né? Você tem essa buva desenvolvida, mas tem aquela que vai germinar, principalmente se você não tiver palha, né? Se não tem solo. Então, aí, muitas vezes, o residual deve ser associado nessa aplicação do contato na segunda aplicação. Né? Ainda sobre plantas daninhas resistentes, o Bruno Ferreira pergunta: em relação a plantas daninhas resistentes, como podemos controlar o capim-pé de galinha na pós-emergência do milho, tendo em vista que a aplicação glifosato mais carbendazole não controlou? Na pós-emergência do milho, eu não sei se você está falando aí de aplicação dirigida ou aplicação em área total, né? Então, em área total, você tem que associar, por exemplo, algum graminicida, né? Então, no caso, aí nós temos o Soberan ou o Calisto associado à atrazina e um bom espalhante adesivo, né? Então, aí tem que estar numa fase não muito desenvolvida, não adianta você querer controlar num pé de galinha florescido, nenhum desses produtos vai dar certo. Então tem que ser numa fase mais inicial de desenvolvimento, né? O Soberan talvez seja o mais agressivo contra essas gramíneas, colocando um bom espalhante adesivo. Agora, se for em jato dirigido, né? Que aí você pode dirigir na entrelinha, praticamente hoje não tem muitas dessas aplicações, né? Se for assim uma reboleira, uma mancha de pé de galinha, né? A ametrina e o MSMA são os produtos mais indicados nesse jato dirigido. Mas não é uma aplicação muito habitual e interessante de se fazer. Tá certo. O Isaac Barcelo pergunta sobre o manejo pós-colheita, que seria ideal para o controle de buva e amargoso. Eu estou imaginando aqui, Isaac, que você falou sobre pós-colheita da soja, para o controle de buva e amargoso, pelo momento, pela janela que a gente está, né? Todo manejo pós-colheita, né, ele, se for após a soja e você vai implantar o milho, né, você vai fazer o manejo da buva em pré-emergência. Né? Não sei se ele comentou aí se é pós-emergência, mas você vai fazer o manejo em pré-emergência na implantação do milho logo após a colheita da soja. Então aí o herbicida de milho é fundamental que você associe com um pré-emergente. Tem que colocar um pré-emergente. A atrazina, junto com metrolaclor, ou mesmo só a atrazina, é uma opção muito interessante. Claro que tudo tem que ser bem fundamentado na dose. A dose da atrazina, ela varia para o milho aí de 3, 3,5, às vezes até 4 em solos pesados. Essas doses, né, a experimentação que nós temos aí, para a buva é 2 meses de controle, tranquilamente segurando a população de buva. Agora, na pós-emergência, né, é mais complicado se a planta estiver desenvolvida. Né? Se ela estiver numa fase inicial, a própria atrazina já vai ajudar. Né? Falando mais sobre plantas daninhas resistentes na cultura do milho, né? A gente sempre recomenda algum residual e depois o glifosato em V4 para vocês, é isso? Exato. Na verdade, esse esqueminha aí que a gente montou, né, é quando você está trabalhando com uma cultura de milho resistente ao glifosato, né? Então, quando você trabalha com uma cultura que você tem planta daninha resistente, isso vale para soja, para milho, você vai trabalhar como se tivesse uma cultura convencional. E o pré-emergente aí é fundamental para você segurar a uva e o amargoso na pré-emergência, porque controlar ele depois, né? No caso da soja, até o amargoso dá, você vai ter uma CCase e tudo mais. Agora, no caso da buva na soja, por exemplo, qual é a opção hoje na soja em pós-emergência se você não controlou a buva na pré-emergência na soja? É cobra, e
causa uma fitotoxicidade muito grande. Os inibidores da ALS não dá, porque a maioria da buva já está resistente a inibidor da ALS. Né? Então, tem aí o Classic, né, que é o Clorimuron, tem aí algumas outras opções de inibidores da ALS, o Mazepatu, mas não pega. Então, praticamente só isso. Por isso que as grandes empresas estão desenvolvendo outros cultivares com mais transgenias, né? Como a soja Liberty Link, qual é a outra mesmo? A Enlist e a Extend, né? Essas duas últimas tecnologias, elas estão previstas para o ano 2020. A Monsanto já fez o launching da Extend, né? Que é a Intacta 2, Extend. Eu acho que até está mais próximo da Enlist, mas também a Galta, com a Enlist sendo já um processo de registro. Né? E tem também a Liberty Link, né? Que agora está mudando aí para Bayer, BASF, onde esse processo está um pouco embaçado, mas também hoje o produtor americano lá nos Estados Unidos já faz isso. Uma grande vantagem que eu acho dessas tecnologias, na soja principalmente, vai ser o fato de você poder aplicar o 2,4-D e o dicamba e plantar no mesmo dia, né? E você não ter aquele problema de você ter que esperar para plantar, né? Às vezes a janela já é curta. Exatamente. E hoje, meus amigos, não fiquem esperando, né? Isso pelo menos o que a gente vê por aí, que vai sair novos herbicidas. Não vai. As empresas, elas não estão focando muito, né? E também as exigências ambientais, as exigências de eficácia, não estão permitindo que as empresas consigam aí liberar produtos herbicidas de excelente performance. Né? Vai sair algumas coisinhas aí, boas até, mas ainda as culturas transgênicas é o grande foco das empresas no desenvolvimento de novas tecnologias. E é um exemplo também de como a tecnologia vem ajudando o produtor e tentando facilitar, né, o dia a dia. Isso. Agora, eu ressalto, teremos que fazer adaptações, né? Eu acho que nós temos duas tecnologias aí que são que precisa de adaptações, principalmente a Enlist e a Extend, né? Ela pode ter problemas de deriva e volatilização. Estão sendo feitos muitos estudos, né? Mas aí a gente vai ter que melhorar a tecnologia de aplicação, evitar os problemas ali de deriva, de volatilização, horário de aplicação, tamanho de gota, tipo de planta, de pulverização e tudo mais. Mas isso eu acho que se ela trouxer benefício, o agricultor aprende e ele vai saber como fazer na hora certa. Sim, a única coisa é não usar os mesmos herbicidas sempre, né? A gente sempre aperta nessa tecla para ter diversidade de herbicida, porque é isso que seleciona as plantas daninhas resistentes. Se nós quisermos manter essa ferramenta de manejo, que são os herbicidas, nós temos que diversificar. Você veja bem, se você utilizar hoje um pré-emergente como o metolaclor mais atrazina, depois você utilizar o glifosato e você fazer uma dessecação da soja em paraquat, você já está usando 5 mecanismos de ação diferentes. Então isso vai reduzir tremendamente a probabilidade de seleção de plantas daninhas resistentes. Com certeza. Bom, então aqui nós encerramos a palestra teórica, digamos assim, né? E bate-papo. E agora podem continuar mandando as perguntas, eu vou ler algumas que já foram feitas e a gente tem um tempinho aí para o professor responder. Aí a primeira aqui é do Felipe Lacerda, que ele fala: aqui no Amapá temos muitos problemas com soja louca. Segundo alguns pesquisadores, está relacionado com nematóides. Algumas plantas daninhas, como a vassoura de botão, são hospedeiras. A braquiária é uma excelente opção para fazer a palhada com soja e o sistema de soja. Porém, existem suspeitas que a braquiária também pode ser hospedeira desse nematóide. Existe alguma relação, que o senhor saiba, entre braquiária e hospedeira de nematóide?
Não, eu não sei te dizer, mas realmente algumas plantas daninhas são hospedeiras desses nematóides. A braquiária, por ser uma gramínea, né, ela não é no caso aí, um nematóide que afeta, né, a soja, aí no caso da soja louca, né, pelo fato dele se posicionar na soja numa situação que ela fica fisiologicamente louca, né, talvez não seja uma... Mas eu acho que isso ainda precisa de alguns estudos. Eu já trabalhei bastante, né, com culturas leguminosas, né, de rotação, que acaba reduzindo a infestação de nematóides. Mas, assim, até o momento a pesquisa não tem mostrado essa relação forte entre a braquiária e o nematóide, mas carece de estudo ainda. Agora, o Josimar pergunta quais as principais épocas de emergência da buva para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, até fizemos um estudo, uma tese de um aluno de doutorado, ele fez um campo, né, de germinação da buva no Rio Grande do Sul, no Paraná e São Paulo, né, nas estações experimentais. Acho que aí no Rio Grande do Sul foi em Toque, na estação da Monsanto, que era um aluno que nós tínhamos lá, que tinha também uma relação com a Monsanto em termos de trabalho. E aí no Rio Grande do Sul, eu não tenho exatamente de cabeça, mas tem 3 picos de germinação da buva, né? Até se você puder me mandar depois o contato, eu envio depois para você esse trabalho, mas assim, eu não vou me atrever a falar exatamente quais são esses picos de germinação. Porque no Rio Grande do Sul, o que acontece? Quando começa a esfriar, né, ou seja, entra no período de outono, ela tem um pico, né? Aí vem o inverno, e o inverno é muito frio, aí também ela para de germinar, ela dá uma reduzida na germinação. Daí, terminando o inverno, quando está se aproximando a primavera, que a temperatura começa a subir, ela tem um outro pico de germinação, né? Então, ela, na verdade, ela tem vários picos de germinação. Não é como São Paulo, né, ou mais a região central do Brasil, que é exatamente entre a colheita do milho e o plantio da soja. Depois ela... Quer dizer, não é que não germina mais, ela germina menos. Então, se o banco de sementes for pequeno, no verão não vai germinar nada. Mas se o banco de sementes for exageradamente grande, mesmo no verão, a pequena porcentagem que germina dá uma grande população. Então, o segredo para você não ter a buva no verão, é você baixar o banco de sementes. E um segredinho da buva é que ela tem dormência curta. No máximo 4 anos, 3 a 4 anos acaba com a dormência da buva, ela não germina mais, a semente se degrada. Então, se você fizer um manejo bem adequado, 3 a 4 anos, você acaba com a buva. O problema é o vizinho que fica jogando, né, passa a cerca e fica pulando semente do seu lado, né? Bom, agora a pergunta do Rafael Tomicioli. Os herbicidas de ação pré-emergente, quando aplicados sobre a palha de soja, por exemplo, pode diminuir a uniformidade de distribuição e sua eficiência no controle de plantas daninhas do milho? Não, quando aplicado sobre a palhada de soja. Não, veja bem. A palhada, ela intercepta o herbicida. Se você tiver de 3 ou mais toneladas de palha, que já é uma certa quantidade de palha, 100% do herbicida é interceptado, 0 chega ao solo. Como que ele vai chegar ao solo? A partir da chuva. A primeira chuva que ocorrer, no mínimo de 20 milímetros, 15 a 20 milímetros é suficiente. É claro que depende do herbicida. Por exemplo, um dinâmico, como nós falamos, passa fácil. Né? Já uma trazina, um pouquinho menos, um metolacor precisa de mais umidade. Então, a chuva é que leva o produto. Agora, se eu tiver uma região que tem 5 toneladas, e aqui do lado, por uma questão da colheita, ter jogado desuniformemente a palhada, aqui tiver 2 toneladas, o que vai acontecer? Quando chove, o herbicida que está acima dessas 5 toneladas, ele acaba escorrendo para onde tem 2 toneladas.
E aí vai concentrar até um pouquinho mais de herbicida. E você precisa de mais herbicida onde tem menos palha, né? E também, mesmo que não ocorra esse escorrimento, onde tem mais palha, chega menos produto no solo. Mas você precisa de menos herbicida, porque há menos planta daninha, menos germinação. E aonde tem menos palha, mais produto desce. Então na verdade, fica uniforme. Fica tudo uniforme. A gente não vê desuniformidade de controle se houver desuniformidade da palha. Então, se você aí está tendo desuniformidade no controle, pode ser erro de aplicação, alguma coisa no tanque que aconteceu, o aplicador não seguiu direitinho as regras. Então... Geralmente, só para você ter um número, quando se tem aí de 3 a 5 toneladas, uma atrazina, por exemplo, consegue passar em torno de 70% do herbicida. Se você joga 3 litros, vai passar uns 2 litros lá para baixo da palha, em teoria, né? Lógico que isso aí tem um cálculo exato, né, nos trabalhos de pesquisa. Mas geralmente a palha pega aí uns 20, 30% do herbicida e retém, né? Ele interage com a palha e não sai mais, né? Agora, depende muito da solubilidade em água do produto. Aí você tem que observar a característica do produto. Agora a próxima pergunta é do Yuri Dalmoro. Professor, aqui no sul estamos com um grande problema, não só com a buva, mas com o capim-rabo de bulbo. Existe algum controle alternativo para ele? Nossa, essa é uma boa pergunta. Quando o professor fala que é uma boa pergunta, ele não sabe a resposta, né? Olha, eu, assim, não tenho experiência com esse capim, né? Existe aqui também em São Paulo, mas, assim, eu extrapolaria os mesmos resultados que a gente tem com outros graminicidas para ele, né? Então, no caso do milho aí, Calisco, Soberan, eu acho que talvez o Soberan tenha uma eficácia maior, né? Mas, assim, para ser sincero, eu estou te chutando, não estou me fundamentando em trabalhos e informações, né? Mas, assim, o segredo é você pegar isso daí em pré-emergência, tentar lá controlar as sementes. O capim-rabo de burro, uma vez que ele fica estabelecido, ele tem uma folhinha muito fina, né? Então, mesmo o glifosato não consegue pegar ele. Agora, se você estiver plantando uma cultura resistente ao glifosato, ele não é resistente ao glifosato. Você tem que incrementar um pouquinho mais a dose. Uma das sugestões que eu dou é adicione um óleo vegetal junto com o glifosato, ou adicione ureia ou sulfato de amônio, que ajuda muito a penetração do glifosato nessa situação, e procure aplicar em condições climáticas adequadas para ter boa absorção. Porque o problema do glifosato nessas plantas daninhas de folhas finas é a dificuldade de absorção do produto. Agora a próxima pergunta é do Carlos Adriano Manso da Silva, e ele pergunta: após a emergência do milho, qual seria o melhor momento para entrar com a braquiária consorciada? Olha, tudo depende da variedade de milho e tudo mais. Mas geralmente, se você tiver um atraso aí de uma semana, 10 dias, eu acho que é o adequado, né? A gente precisaria ver aí alguns resultados de pesquisa, mas na prática eu tenho visto isso. Agora o Wagner Lima pergunta: tem-se visto uma infestação muito grande de amargoso perenizado na cultura da soja. Após a colheita da soja, qual seria o melhor manejo do amargoso na pré-semeadura do milho safrinha? Olha, eu sei que eu vou dar uma recomendação viável para você, mas o ideal é você deixar esse amargoso crescer em torno aí de 20 centímetros, 20 a 25 centímetros, formar uma massa foliar, né, da brotação, vinda porque praticamente a colheita da soja faz uma roçagem, né? Você roça o amargoso, né? E aí o ideal é deixar vir, fazer um graminicida e plantar o milho. Mas aí você vai perguntar, posso plantar o milho logo depois do graminicida, né? Daí você tem que esperar pelo menos mais uma semana. E aí você vai me dizer, pô, então eu não vou plantar milho, né? Mas infelizmente essa é a alternativa. Talvez o que você pode fazer é colher a soja, plantar o milho imediatamente, e depois, se não for uma infestação muito grande de amargoso, é você ir fazer catação do amargoso. O que eu falo que é catação?
com um pulverizador costal, ir lá e fazer uma aplicação dirigida de um inibidor da cicease, sem procurar atingir muitas plantas de milho em volta. Eu já vi até uma fazenda que eu visitei um tempinho atrás aí, o pessoal comprar até um quadriciclo para chegar nessas áreas de amargoso e fazer a chamada catação. Né? Catação química. Catação química. Ou pode ser catação com enxadão também. Se tiver bastante... Enxadox. Funciona. Sempre funciona. Agora a pergunta do Pedro Paulo de Souza Silva. Aplicação de herbicidas via irrigação é viável? Tem algumas dificuldades, né? Eu entendo que você está falando da irrigação por pivô central, né? Irrigação por aspersão e não irrigação por gotejo ou de subsuperfície, né? Existe a necessidade de você adaptar uma barra de menor vazão no pivô, né? Então, existe algumas pesquisas, inclusive aqui na Exalc, um sistema onde se faz a pulverização em pulsação, né? Quer dizer, o pivô vai andando e vai pulsando a aplicação. Mas você precisa fazer uma adaptação no seu pivô, que muitas vezes exige um certo investimento. E segundo, você não consegue fazer uma aplicação por menos de 400, 500 litros d'água. Para um pré-emergente, isso não tem problema. Você pode jogar até com 1000 litros d'água, desde que seja uniforme, excelente. Agora, para o pós-emergente, isso é praticamente inviável. Eu diria que há um escorrimento do produto que não é viável, né? Então, assim, eu vejo muito pouco agricultor fazer essa alteração. Bom, pessoal, a gente vai encerrar por aqui as perguntas. Temos muitas perguntas ainda para serem respondidas, mas não se preocupe, a gente vai enviar para o professor ou por escrito, ou a gente vai fazer em vídeo, mas com certeza as perguntas vão ser compiladas no e-book, né, da Semana da Pré-Safra. Então, todas as perguntas serão... Pelo que eu estou vendo, eu vou passar a noite respondendo perguntas. Mas a gente tenta resumir todas. Queria agradecer mais uma vez a companhia de vocês. Lembrando que amanhã essa aula vai ficar disponível e gravada para todo mundo assistir de novo, ou para quem quiser assistir de novo, ou para quem ainda não viu, né? A gente envia um link por e-mail, ou vocês podem conferir nas redes sociais da Ebro ou da Inseres. Amanhã nós teremos a palestra sobre manejo de pragas, o professor Pedro Yamamoto, colega de universidade. Então, esperamos todos vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Podem mandar sugestões ou mais perguntas no contato da Ebro, contato@ebro.com.br, ou da Inseres, que é inseres@inseres.com.br. Então, por hoje é só. Muito obrigado, professor. Foi um prazer, uma honra tê-lo aqui. Eu até fica aí meu contato também, se alguém precisar, só que esses contatos eles são inteligentes. Se a pergunta é fácil, eu respondo. Se é difícil, dificilmente a forma de envio aí chega nas minhas mãos. Aí você nem recebe, né? Obrigado aí a Inseres, a Agro, principalmente aí a Maiara, o Zé Luiz aí pela oportunidade. Espero contribuir novamente em futuras oportunidades. Com certeza. Muito obrigada, pessoal. Boa noite e até amanhã.